Bom dia a todos, bem-vindos à sexta aula de Física e Química do 10º ano aqui na Telescola. Vamos continuar hoje com os conteúdos da Física do 10º ano, o último subdomínio Energia, Fenómenos Térmicos e Radiação, e hoje vamos voltar a falar sobre o equilíbrio térmico, já demos umas luzinhas na aula passada, falar sobre a lei zero da termodinâmica, calor e radiação. Na aula passada mostrei-vos esta imagem, não sei se estão recordados, quando falámos sobre a temperatura e vimos que quando nós temos um material a uma temperatura mais elevada, existe uma maior excitação das partículas. Quando temos um material a uma temperatura mais baixa, existe uma menor agitação das partículas. Hoje vim buscar exatamente esta imagem para vos falar um bocadinho do que é que acontece quando nós pegamos nestas duas porções de material e colocamos em contacto uma com a outra. Portanto, ali na imagem o que nós temos são dois cubos de um material cinzento. Se nós pegarmos naqueles dois cubos e colocarmos um ao lado do outro, inicialmente o nosso cubo A está a 40 graus Celsius e o nosso cubo B está a 20 graus Celsius. O que vai acontecer quando nós colocarmos um ao lado do outro? É que vai haver uma transferência de energia. Vai haver uma transferência de energia do cubo A para o cubo B. Vamos verificar que a temperatura no cubo A vai diminuir e a temperatura no cubo B vai aumentar. Vai haver uma diminuição gradual no cubo A, um aumento gradual no cubo B. E a certa altura vamos ter os dois cubos à mesma temperatura. Neste caso, estão os 12 a 30 graus, poderia não ser. Mais para a frente vamos estudar exatamente como é que determinamos qual será essa temperatura final quando juntarmos os dois cubos, mas neste caso ficaram os dois cubos a 30 graus. O que é importante é que a partir de um certo momento os dois cubos ficam à mesma temperatura. Nessa altura nós dizemos que se atingiu o equilíbrio térmico. Se nós tivermos estes dois cubos em equilíbrio térmico um com o outro, isto significa que qualquer outro objeto que esteja em equilíbrio térmico com o cubo B também estará em equilíbrio térmico com o cubo A. Isto é a lei zero da termodinâmica, a primeira das leis da termodinâmica que nós vamos falar. Em termos práticos, um exemplo muito simples. Não sei se vocês já repararam, se forem com os pais a um restaurante, pode vir uma garrafa de vinho, à volta da garrafa vem uma espécie de uma manga fria para manter a temperatura. Então o que é que vai acontecer? O objetivo daquela manga é que se estabeleça um equilíbrio térmico entre a manga e o vidro da garrafa, certo? Vai haver um equilíbrio térmico entre os dois. Vamos tentar pôr os dois à mesma temperatura. Ora, dentro da garrafa nós temos o líquido que também, por contacto direto, irá tentar estar em equilíbrio térmico com o vidro da garrafa. Portanto, teremos um equilíbrio térmico entre a manga e o interior da garrafa, porque estão ambos em equilíbrio térmico com o vidro. É essa a lei zero da termodinâmica. Ora, a transferência de energia que ocorreu, naquele caso, entre aqueles dois cubos, não ocorreu através do trabalho. Para nós termos transferência de energia sob a forma de trabalho, lembram-se na primeira subunidade que estudamos, para termos transferência de energia sob a forma de trabalho temos que ter duas coisas, uma força e um deslocamento provocado por essa força. Isso não aconteceu. Nós temos os dois cubos só em contacto um com o outro, portanto, não temos força, não temos deslocamento. Essa transferência de energia vai se dar sob a forma de calor. Calor é a transferência de energia que se dá associada à temperatura, às diferentes temperaturas. O calor começou a ser estudado no século XVIII. Aliás, havia umas ideias iniciais sobre o que seria o calor muito diferentes dos conceitos atuais. No final do século XVIII, mais ou menos, início do século XIX, por aí, mas final do século XVIII, início do século XIX, dois cientistas fizeram experiências
exatamente relativamente ao calor, em que comprovaram que era uma forma de transferência de energia da mesma maneira que era o trabalho. A experiência de Thomson estava associada a uns cavalos que ele colocou a rodarem à volta de um torno que depois fazia um buraco. Ora, esse sistema estava rodeado de água e ele verificou que quando isso acontecia, o movimento dos cavalos e do torno a fazer o buraco, o que acontecia era que a água aumentava a sua temperatura, portanto aquecia. A experiência do Joule é uma experiência também mais ou menos, já foi mais tarde. A experiência de Joule já foi alguns anos mais tarde de Thomson, e a experiência de Joule tinha a ver com a construção de um sistema em que era colocado um objeto ligado a um sistema de roldanas, e depois esse sistema de roldanas tinha umas pás em baixo. Quando o objeto caía, as pás movimentavam-se. O movimento das pás fazia aquecer a água que estava dentro do recipiente. Ou seja, tínhamos ali trabalho, não é? Temos o objeto a cair, temos ali trabalho, e depois tínhamos a água a aquecer. Tínhamos calor. Portanto, o calor, o início do estudo do calor como forma de transferência de energia foi feito assim, basicamente, por estes dois cientistas. A transferência de energia como calor pode ser por condução, por convecção ou por radiação. Temos ali aqueles dois espaços em branco de propósito. Vamos voltar a este esquema mais tarde nas próximas aulas e preencher aqueles dois espaços conforme formos estudando aqueles mecanismos. Para já, hoje, o mecanismo que vamos estudar é a radiação. A radiação é um mecanismo muito particular, porque é a única forma que nós temos de transferência de energia, neste caso de calor, em que não há necessidade de um meio material. O que é que significa não haver necessidade de um meio material? Não é preciso um suporte, não é preciso um contacto, não é preciso haver matéria para haver transferência de energia por radiação, transferência de calor por radiação. Radiação, falamos de ondas magnéticas, ondas eletromagnéticas, falamos de luz. Portanto, quando falamos de ondas eletromagnéticas, vocês já falaram de ondas eletromagnéticas, não sei se estão recordados na química, falaram do espectro eletromagnético. Quando falaram do espectro eletromagnético e de luz, com certeza relembraram que essa é uma das formas que nós temos de transferência de energia entre o Sol e a Terra. Portanto, a energia que chega do Sol até nós vem por radiação. O mecanismo é a radiação. O que é que acontece? Entre o Sol e a Terra existe espaço vazio, sem absolutamente nada. Então, essa transferência de energia ocorre exatamente porque a radiação não necessita de meio material. Consegue propagar-se no espaço vazio. É esta a grande particularidade deste mecanismo de transferência de calor. Ora, quando viram o espectro eletromagnético, acredito que, vamos tentar relembrar um bocadinho, recordam-se que uma parte correspondia à luz visível. Uma parte muito pequenina do espectro todo, aquelas ondas eletromagnéticas todas, uma parte pequenina correspondia à luz visível. Uma parte muito maior correspondia à radiação não visível. Ora, a transferência de energia sob a forma de radiação faz exatamente através da visível e da não visível. O exemplo que está ali no quadro para a visível é o do Sol. O Sol, efetivamente, transfere energia para a Terra como radiação visível. Os exemplos que nós temos aqui para não visível é um forno de micro-ondas. A maior parte de vocês tem fornos micro-ondas em casa, portanto, conhecem, apesar de não conhecerem o mecanismo, conhecem o aparelho, o dispositivo, e o que acontece é que o aquecimento dos alimentos que nós colocamos dentro do micro-ondas dá-se a partir da emissão de radiação. Essa radiação que é emitida no forno de micro-ondas interage com as partículas de água, com as moléculas de água dos nossos alimentos e provoca o aquecimento. E depois temos ali um gatinho, um animalzinho todo às cores.
Isto é importante porquê? É importante para nós apreendermos aqui um conceito fundamental que nós não temos muito noção, que é todos os objetos emitem radiação. Todos os objetos emitem espontaneamente radiação. No caso do Sol, fica fácil porque o Sol emite radiação visível. Como emite radiação visível, é radiação que é facilmente detectada pela nossa vista. Portanto, nós conseguimos facilmente identificar que o Sol está a emitir radiação. Quando falo do Sol, posso falar, por exemplo, de uma barra de metal que seja aquecida, a elevadas temperaturas. Portanto, vocês conseguem ver radiação ali, qualquer coisa incandescente. Pronto. Depois, nós temos radiação não visível. Ora, todos os outros objetos que nós não conseguimos ver emitir radiação, emitem radiação na mesma. Só que essa radiação é uma radiação que é não visível. Isto significa que todos nós emitimos radiação. Os objetos que vocês têm aí no vosso quarto, ou na vossa sala, ou no vosso escritório, onde vocês estão a assistir à aula, todos esses objetos, neste momento, estão a emitir radiação. Qual é a diferença entre esses objetos e o Sol, por exemplo? É o tipo de radiação que emitem. Esses objetos emitem uma radiação que é não visível. Ora, os objetos emitem espontaneamente radiação devido à temperatura. Qualquer objeto que não esteja a 0 Kelvin emite radiação. Vamos tentar recordar um bocadinho da aula passada. Falámos da escala de Kelvin. Lembram-se que a 0 Kelvin não temos objeto nenhum. Chegámos quase lá, mas não, ainda não chegámos. Portanto, se não temos objetos a 0 Kelvin, isso significa que todos os objetos estão a uma temperatura superior a 0 Kelvin. Portanto, todos os objetos emitem radiação. No caso do gatinho, o gatinho emite radiação infravermelha, tal como a radiação. Agora vamos tentar falarmos sobre a emissão espontânea de radiação. Agora vamos ver o que é que acontece com os objetos quando são sujeitos à radiação que está a ser emitida por outro corpo qualquer. Portanto, neste exemplo que nós temos aqui no quadro, temos 3 placas e elas estão a ser sujeitas à radiação que está a ser ali emitida por um corpo qualquer. Ora, quando isso acontece, quando um objeto está sujeito à radiação que é emitida por outro corpo, podem acontecer 3 coisas. Primeira é a reflexão. Portanto, uma parte da radiação que atinge o objeto é refletida. Aliás, é por isso que vocês conseguem ver os objetos à vossa volta. O que vocês conseguem ver é a parte da radiação visível que é refletida pelos objetos. Ok? Uma parte da radiação é absorvida. Ora, esta parte da radiação que é absorvida vai contribuir para o aumento da temperatura dos nossos objetos. Uma parte da radiação é transmitida. Isto é o que acontece com os objetos transparentes. Uma parte da radiação atravessa o objeto. Nós dizemos que é transmitida porque atravessa o objeto. Neste caso, nós temos ali raios vermelhos, verdes e azuis, assim, numa espécie de indicação de que a radiação que está a atingir os objetos é luz visível, mas isto é válido para qualquer tipo de radiação. E os objetos, por exemplo, que transmitem um determinado tipo de radiação, podem não transmitir outro tipo de radiação. Um exemplo, claro, quando nós falamos dos gases com efeito de estufa, também já falaram disso na química, no final da química, os gases com efeito de estufa transmitem a radiação visível. Sim? O dióxido de carbono, a radiação visível chega aqui à Terra, eles conseguem atravessar esses gases que existem na atmosfera. Ora, esses gases com efeito de estufa não transmitem a radiação infravermelha. Ou seja, são transparentes à radiação visível, são opacos à radiação infravermelha. É por isso que causam um efeito de estufa. A radiação visível atravessa os gases com efeito de estufa e depois a radiação infravermelha, porque o nosso planeta está a uma temperatura mais baixinha, não é? Não consegue emitir espontaneamente
luz visível, então a radiação infravermelha que é emitida já não consegue atravessar os gases com efeito de estufa, mas isso já falaram na química, penso eu. Quando falamos de luz visível, a reflexão é maior nas superfícies melhores refletoras, como o espelho, superfícies brancas. Por exemplo, as pessoas que estão a trabalhar aqui onde estamos a fazer a gravação sabem facilmente que este quadro branco reflete muito facilmente a luz que está aqui à volta. A absorção, falando da luz visível, é maior nas superfícies negras. A transmissão ocorre nas superfícies transparentes, no caso da luz visível, aquelas que nós observamos como transparentes, folhas de acetato, vidro, portanto, nesses casos nós temos transmissão. Ora, eu tenho aqui duas garrafas, uma garrafa preta e uma garrafa branca. Colocando água dentro destas duas garrafas, eu posso colocar as garrafas ao sol. Não preciso sequer usar luzes especiais para isso, posso colocar ao sol. Vocês podem experimentar isto em casa com latas, por exemplo. Se vocês tiverem latas de cores diferentes, latas metalizadas funcionam basicamente como as brancas, ou muito próximo do que acontece com a garrafa branca. Latas mais escuras funcionam o que acontece com a garrafa preta. É importante que sejam o mesmo material. Portanto, o que é que acontece? Se eu colocar estas duas garrafas cheias de água ao sol, o que vai acontecer é que uma delas vai aumentar a temperatura da água que está lá dentro mais do que na outra. Eu penso que aí vocês não têm muitas dúvidas. Até porque temos essa sensação quando falamos de roupa, por exemplo, quando nós vestimos uma roupa branca ou uma roupa preta, nós temos a sensação de que aumentamos a nossa temperatura, sentimos mais calor, entre aspas, já vamos falar disso numa próxima aula, sentimos mais calor, entre aspas, se tivermos com uma peça de roupa preta do que uma peça de roupa branca. Porque o preto absorve melhor do que o branco. Efetivamente, coloca as duas garrafas ao sol e a água dentro da garrafa preta vai aumentar mais a temperatura do que a água dentro da garrafa branca. O que acontece é, se nós tirarmos as duas garrafas do sol e colocarmos num local frio, o que vocês vão reparar é que a água da garrafa preta também vai diminuir mais rapidamente a sua temperatura do que a água da garrafa branca. Porquê? Porque, como nós temos aqui no quadro, um bom absorvedor também é um bom emissor. Portanto, a temperatura aumenta rapidamente, mas depois a temperatura também diminui rapidamente. Temos ali bom absorvedor, o total da radiação absorvida é maior do que o total da radiação emitida, está azulinho, que é a sensação de estar uma temperatura mais baixa, está a absorver mais radiação, e aqui embaixo, quando está a emitir um bom emissor, tá? Mas basicamente o que nós estamos a falar é do mesmo objeto, a situação é que é diferente, mas o objeto é o mesmo. Falando de radiação, não podemos deixar de falar de irradiância. O que é irradiância? Irradiância é uma nova grandeza que vos venho apresentar hoje. A irradiância consiste na quantidade de radiação por área e intervalo de tempo. Está ali um E em vez de um R, porque nós não utilizamos o R de radiação. Radiação é uma forma de transferência, é um mecanismo de transferência de calor, portanto, uma forma de transferência de energia. Está aqui a energia. Esta é a energia, sob a forma de radiação, vem em joule. O intervalo de tempo no sistema internacional vem em segundo e a área no sistema internacional vem em metro quadrado. Sim? Então vejamos, a irradiância é a energia por unidade de área e unidade de tempo. Vamos imaginar, por exemplo, nosso planeta Terra. Radiação solar atinge o nosso planeta Terra. Se nós pegarmos, escolhermos uma determinada área
num determinado período de tempo, podemos medir a quantidade de energia que atinge essa área e temos a irradiância. Vocês sabem que a energia a dividir pelo tempo é potência. Potência vem em watts, área em metro quadrado. Isto significa que normalmente a irradiância vem em watt por metro quadrado. Também pode vir em joule por metro quadrado segundo. Tudo bem, também pode vir. Normalmente aparece assim. Neste caso, nós temos noutra unidade, está em kWh, que é uma outra unidade de energia. Metro quadrado, a unidade no sistema internacional, em vez de ser por segundo, está por ano. E nós temos ali uma ideia da distribuição da irradiância na Europa. Portanto, o que é que nós podemos verificar? Aqui, a laranja e a vermelho, temos as zonas de maior irradiância. Aqui, a azul, temos as zonas de menor irradiância. Isto faz todo o sentido, até porque vocês na prática sabem que isto acontece. Nós estamos aqui, a Madeira não aparece, mas Portugal continental está ali. Portanto, Portugal continental é das zonas da Europa em que a irradiância solar é maior. Depois, conforme formos subindo, temos aqui também a Itália, a Espanha, com valores altos de irradiância. Conforme formos subindo, apanhamos aqui o Reino Unido, Noruega, Suécia, por aí adiante. Estamos a falar de valores muito mais baixos de irradiância. Estes valores de irradiância vão ser muito, muito importantes quando nós falarmos mais à frente, numa das próximas aulas, de dispositivos que são utilizados para transformar a energia solar em outros tipos de energia. É muito importante conhecermos a irradiância solar dos locais. Vamos então agora passar a 2 exercíciozinhos. Primeiro exercício, relativamente à primeira parte da matéria que tivemos a tratar hoje. E diz-nos o seguinte: emitem radiação o Sol e os dispositivos onde passa a corrente elétrica. Não está propriamente errado, emitem radiação o Sol e os dispositivos onde passa a corrente elétrica, é verdade. Será só esses? Apenas o Sol, vimos que não era, não é? O Sol e todos os corpos conseguimos ver no escuro. Os corpos conseguimos ver no escuro. Qual é a diferença entre vermos no escuro ou vermos iluminados, não é? A diferença é entre termos um corpo luminoso ou um corpo iluminado, que vocês já falaram há algures no terceiro ciclo. Oitavo ano, se não me engano. Portanto, quando nós temos um corpo iluminado é um corpo que nós conseguimos observar porque ele reflete a luz. Um corpo luminoso, a luz visível neste caso, que é a luz que nós detectamos. Um corpo luminoso é um corpo que emite espontaneamente luz. O que a linha C basicamente nos está a dizer é que nós só conseguimos ver o Sol e todos os corpos luminosos, porque no escuro nós só vemos corpos luminosos. Os corpos iluminados precisam de receber radiação visível para poderem refletir toda ou parte dessa radiação e poderem ser observáveis. Já agora à parte. Todos os materiais que vocês têm à vossa volta em relação ao que vocês observam, todos os corpos iluminados que vocês observam, aquilo que vocês observam é o que é refletido. O que é refletido é muito importante quando nós pensamos em cores e em espectro eletromagnético. Nós estamos a ver a parte visível do espectro eletromagnético, aquele conjunto das cores, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, pronto, aquele conjunto das cores do arco-íris que nós conhecemos, certo? Uma gama que tem todas as cores, tem várias cores, tem uma continuidade de radiações. Quando essa luz atinge um objeto, uma parte dessa luz visível é absorvida, uma parte é refletida.
o que é que vocês veem? Vocês veem o que é refletido, que é o que não é absorvido. Isto significa o quê? Se vocês olham para um objeto e o objeto é azul, por exemplo, isto significa que o objeto está a refletir a radiação na zona do azul. Portanto, o objeto vai absorver o resto da radiação, sobretudo ali na zona do laranja e do amarelo, vai absorver essa radiação. Acontece também o contrário. Se vocês veem um objeto em amarelo, então isto significa que esse objeto está a refletir o amarelo, portanto absorve ali, sobretudo na zona do azul. Ok? Isto foi só uma parte. Continuando no nosso exercício, emitem radiação todos os corpos. Efetivamente foi isso que nós vimos. Emitem radiação todos os corpos. Há corpos que emitem radiação visível, há outros que emitem radiação não visível. Mas efetivamente todos eles emitem radiação. A nossa opção correta é a linha D. É a que está mais correta. É a linha D. O exercício 2. O exercício 2 é sobre a irradiância, portanto um exercício de cálculo. Temos a física, vai aparecer sempre um exercício de cálculo. De forma a estudar o aproveitamento energético no Porto Santo, verificou-se que a energia solar média que atinge uma superfície de 1 cm² entre as 9 e as 16 horas num dia de abril é de cerca de 1600 joules nesta ilha do arquipélago da Madeira. Portanto, vamos colocar aqui os nossos dados. A energia 1600 joules. 1 cm² é a área. Temos que passar isto para unidades do Sistema Internacional. E o intervalo de tempo é das 9 às 16, estamos a falar de 7 horas. 7 horas, também temos que passar para unidades do Sistema Internacional, portanto 7 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Vou buscar aqui a minha cábula onde já tenho um exercício para vos dar este resultado sem muita demora. Pronto. Já temos aqui o tempo. Já temos aqui os dados em unidades do Sistema Internacional como os queremos. Agora temos que ir buscar aquela equação que temos para trás da irradiância. Eu vou apagar os dados, vocês que anotem os dados aí no vosso caderno. Vou apagar aqui os dados e usá-los na equação da irradiância. Portanto, é a energia a dividir pela área vezes o intervalo de tempo. A energia eram 1600, a área eram 25.200, desculpem, a área não, a área era 0,0001 metro quadrado, o tempo aqui eram 25.200 segundos. Por aqui em cima, este resultado dá 635 watt por metro quadrado. Ok? E pronto, temos o nosso exercício resolvido. É esta a irradiância solar do Porto Santo. Hoje o que é que falámos? Revimos os conceitos de equilíbrio térmico. Falámos sobre a transferência de energia sob a forma de calor, radiação, bons emissores, bons absorvores também e irradiância. Obrigada e até à próxima aula.